Então, irmãos, voltamos com as nossas questões, mas primeiro eu vou dar uma volta aqui, porque eu deixei uma coisa meio vazia aqui. Veja só, nessa história aqui que a gente tem um suco, tudo ok, que ele é constituído de dois outros elementos, que é a polpa de morango e a polpa de acerola, em seus percentuais, 2/3 de morango, 1/3 de acerola. O cara diz o seguinte, ele diz que você tinha um valor para polpa de morango para polpa de acerola e a acerola ia aumentar, na verdade, de um valor, ia passar de 14,70 para 15,30. Aí o cara, o dono, né, o cara responsável por fazer o suco, chega para o vendedor da polpa e diz: rapaz, para que eu não aumente o suco, para que isso não recaia esse aumento na polpa de acerola, não recaia sobre o bolso de quem consome o suco, eu peço que você reduza, na verdade, esse aumento sobre a polpa de morango. Aí eu fiz, na verdade, aqui eu calculei o valor do suco no preço antes do aumento, depois calculei depois do aumento e verifiquei que o aumento, meu irmão, ele era de 20 centavos. Sim, 20 centavos, mas eu quero que esses 20 centavos, para que não ocorra aumento no valor do suco, que é de R$16,90, recaia sobre o preço da polpa de morango, me dando um desconto. Então, meu irmão, eu penso o seguinte, que esses 20 centavos, aqui, só para terminar mesmo, esses 20 centavos, ele tem que ser ele tem que recair sobre a quantia da polpa que eu utilizo para fazer o meu suco, o qual vendo. Então é 2/3 do valor da polpa de morango. Então esses 20 centavos aqui vai ser quanto desse percentual do valor da polpa de morango? Então o valor da polpa de morango que eu utilizo seria 3 dividido por 2 vezes 0,2, que é isso aqui. Eu escrevi Vm é igual, deixa eu melhorar, Vm é igual a 0,2 vezes 3 meios, que é 0,3. Pronto, a questão está resolvida. Agora a gente vai, Deus é mais, que foi isso que eu fiz, vamos nessa, a gente vai aqui falar um pouco da gravidade, na verdade. Então, vamos para essa questão 142, essa lei é clássica, tudo ok. A gente não está falando aí de nada quantificado, a gente não está falando aí dos mediadores da gravidade. A gente ainda está nessa coisa determinística, que é a lei de Newton. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado da distância r do centro da Terra ao satélite. Tudo ok? Eu tenho aqui o meu desenho e a minha força que eu vou tentar aqui colocar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não viro essa régua, não tento com essa régua. Então, essa força é aqui, ó, ela está direcionada para o centro da Terra. Minha força que a Terra exerce devido à sua massa sobre os corpos em sua proximidade ao campo gravitacional vetorial. Nada de deformação espaço-temporal aí, é tudo tranquilo. Então, a gente pensa o seguinte, o cara diz que F é igual a km sobre r ao quadrado. E nesse caso você tem a constante gravitacional e a massa da Terra. Então tá aí, é uma constante. Esse km é a massa do satélite. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C, como estão mostrados, representados. Olha só, são representados no plano cartesiano 3 satélites. Cada um por um ponto mr, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB, C
das forças gravitacionais que a Terra exerce sobre os satélites A e C, respectivamente. São 3 satélites. Tudo ok? As intensidades FA, FB, FC expressas num gráfico satisfazem a relação. Rapaz, isso é tranquilo. Irmão, o cara está dizendo o seguinte. Veja esse satélite. Vamos fazer a comparação da força, na verdade, do satélite A com o satélite B. Pense assim, irmão, onde isso aqui, ó, você já tem o R, um R aqui, ó, tá vendo aqui? E esse R aqui, eu vou dizer que é o R de A, que é igual ao R de B. Vixe, o que que muda? O que muda é a massa. A massa de A tá aqui e a massa de B tá aqui. Irmão, a massa de B é maior do que a massa de A. Porém, esse contorno existe. R de A é igual ao R de B. Se a massa de B é maior do que a massa de A e a massa está para a força diretamente, sendo os mesmos R's, eu chego à conclusão que a força em B é maior do que a força em A. Pronto. Massa. Aí eu vou para a próxima. Eu vou comparar A e C. Tudo ok? Porque eu já sei que A é menor do que B. Então eu vou comparar A e C. A e C eles têm a mesma massa. Porque essa massa aqui de A é a mesma de C. Porém, o raio de C é maior do que o raio de A. Então você tem aqui nesse caso que a massa de A é igual à massa de C. E o raio de C é maior do que o raio de A. Rapaz, quanto maior o raio, menor a massa. Ou menor a força. As massas são iguais, quanto maior o raio, menor a força, porque você tem uma razão, e uma razão quadrada é menor mesmo. Então esse R de C aqui ó, faz essa coisa cair mais do que o R de A. Então a força em A é maior do que a força em C, porque em C o raio é maior. Então o raio maior está mais distante a gravidade perde a sua intensidade. Quanto mais distante, menor a intensidade da gravidade. Massa. Então a gente verifica aqui que é o seguinte, vamos finalizar essa história, porque FB é maior do que FA, que é maior do que FC, e o item é o item E. Vamos para a próxima, vamos para a próxima, irmão. Atente para essa questão aqui, irmão, que já foi feita aí algo parecido. Olha só, 142, isso aqui eu vou fazer da seguinte forma. Veja, uma questão dessa o cara raciocina logicamente. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar em uma caixa de papelão um objeto cúbico 80 de aresta. 80 de aresta, 80 de lado. Vou fazer um cubo aqui, irmão. Olha, vou tentar de alguma forma fazer um cubo aqui, meu irmão. Minha irmã. Ó. Não sei se vai dar certo. Aparentemente não vai dar certo. Vou detonar isso aqui. E vou usar esse negócio aqui para fazer. Tentar de alguma forma fazer esse cubo, meu brother. Meu irmão, minha irmã, olha que maravilha! E eu vou ligar aqui da forma mais simplória possível. Eu tinha que no fundo, essa parte aqui atrás não deveria existir, né? Então, eu espero que todos vejam que isso aqui é um cubo, sacou? Por perspectiva, isso aqui atrás não se vê, eu vou colocar um tracejado. Então, veja só, esse cubo é 80.
de aresta, centímetros. Então tudo tem 80, tudo ok? Então tudo tem 80, 80, 80, 80. Que não pode ser desmontado. Tá aqui, meu cubo, minha caixa. O casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico com isso aqui, que ele não esteja folgado, que não pode ser desmontado. Esse bicho não pode ser desmontado. Ele tem à disposição 5 caixas com diferentes dimensões conforme descrito. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre, do modo que sobre o menor espaço livre em seu interior, ou seja, o menor espaço livre. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número. Rapaz, eu peço o seguinte, ó. Se você prestar atenção aqui nessa caixa 1, 86, 86, 86, você sobra 6, 6, 6. Tudo ok? Eu vou fazer uma comparação com essa daqui de baixo. 75, 82, 90. 75 é comprimento, tudo ok, que já vai fazer com que esse objeto não caiba nessa caixa. Então vai embora essa coisa aqui. Vamos ver quem sobra mais, se essa ou essa. Rapaz, entre essa, sempre em comparação a 80, entre essa e essa, ganha essa de 1 unidade em tamanho. Se eu comparar essa dimensão com essa dimensão, ganha essa em 4 unidades, então já tem 5. E se eu comparar aqui com aqui 4 e 1, eu ainda vou ficar aqui em cima com ganho de 1. Então essa daqui, essa caixa aqui, 3, é menor do que a caixa 1. Então, pô, vai sobrar menos. Agora vamos comparar essa coisa aqui e essa caixa 3. Vamos ver quem vai sobrar mais. 82 e 85, o A3 ganha de 3 unidades. Agora 95, 82, essa daqui de baixo, na verdade, 82, 95, 13 unidades. 3 unidades aqui, essa daqui está num ganho de 10 unidades de centímetros. 90, 82, essa daqui está na vantagem de 8 unidades, mas eu tenho 10 aqui. Então essa daqui continua sobrando mais do que nessa daqui. Beleza, a caixa 3 continua sendo a escolhida. Vamos matar agora a questão da seguinte forma. Rapaz, 85,80, 3 fica com 5 unidades. 82,95, essa coisa vai para 3 unidades, com ganho de 10. 90,85, essa ganha de 5, mas aqui tem 10. Na verdade, fica com um ganho em comparação a essa de 5 unidades. Rapaz, essa questão aqui na cara grande é... E para ser escolhido a caixa 3, irmão, o item C. Rapaz, essa daí é simplória. Eu acho que eu já vi isso aqui, viu? Vamos para a próxima. Essa daqui é o seguinte, rapaz, isso aqui é outra coisa que é muita descrição e você vê que a resolução, se você pensar um pouco, sai a imediata, né? Então vamos nessa. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950, 925, teor, irmão, teor. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Pureza. Então, tudo ok, a mais pura aí provavelmente seja 975. Por exemplo, a prata 975 é uma substância constituída de 975 partes de prata pura, 25 partes de cobre, nas 100 partes da substância, nas 1000 partes da substância. Então é partes por 1000. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura, 50 de cobre, nas 1000 partes. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura, 75 partes de cobre, em 1000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950. O que é que esse cara... Como esse cara deve proteger?
proceder. Quanto eu vou acrescentar de prata, de cobre nessa coisa? É isso que esse cara quer, para que eu chegue a 950, não é verdade? Com 40 gramas. Então veja só, a gente quer isso aqui. A gente tem 10 gramas. Vamos nessa aqui. A gente tem 10 gramas. Dessas 10 gramas, 10.000 partes, 925 partes. 925 partes, paciência, 925 partes é da prata, ó, é da prata. Dessa maneira, cadê, possui 10 gramas, 975 partes é do cobre. A gente tem também o seguinte, você tem e você quer 40 gramas. Sendo que, irmão, 950 partes, 10.000. Meu Deus, que novez. 950 partes, 10.000 partes é de prata. E, por sobra, 50 partes é de cobre. Quanto é que eu tenho? Quanto é de cobre essa coisa aqui? Quanto é de prata essa coisa aqui? Dentro das 40 gramas. Então vou resolver isso aqui, quanto é de cada um. Isso aqui é o seguinte. Veja só, 40 gramas está para 1.000 partes. Vou fazer uma vez. 40 gramas está para 1.000 partes. Na verdade, 950, por exemplo. 950 gramas de prata. Rapaz, que teimosia, viu? 900. Oh, meu Deus, o que é isso? 900. É a briga com o número, com a escrita. 950 tem quanto? Então aqui você já sabe que é sempre 950 a quantidade vezes o total em massa dividido pelas a total das partes, que é 1.000. Partes por 1.000. Então eu vou cortar isso aqui com isso aqui, eu vou cortar isso com isso, multiplicar 95 vezes 4. 4 vezes 5 dá 22. 36, 38. Então isso aqui, ó, dá 38 gramas. Porque eu... Veja só, tem mais um 10 aqui pra gente cortar, né? 38 gramas. 38 gramas de quem? De prata. Então se eu tenho 38 gramas de prata, eu tenho 2 gramas de cobre nessas 40 gramas. Vamos fazer para esse cara aqui para ver quantas gramas essa coisa tem. Aí é o seguinte, aqui você tem do mesmo jeito, do mesmo formato, eu vou pegar 925, na verdade, eu vou dizer que eu vou pegar 925, eu vou multiplicar, na verdade eu vou dar 925, eu vou multiplicar, na verdade, por 10 e dividir por 1.000. Pronto, minha briga continua aqui, minha luta. E dividir por 1.000. E aí eu vou ter, irmãozinho, quando eu cortar isso aqui, 9,25 gramas de prata nessas 10 gramas, de maneira que eu tenho zero, isso aqui, ó, implica, eu tenho 0,75 gramas de cobre. Opa aí, que maravilha. Olha o que eu tenho. Olha o que eu preciso. Olha o que eu preciso. Olha o que eu tenho. Eu preciso disso. E tenho isso aqui. Eu preciso disso e tenho isso. Então, se eu preciso disso e tenho isso para prata, eu tenho aqui a massa de prata que eu preciso é essa coisa aí, ó. 38 menos 9,25. 38 .
menos 9,25, que dá 28,75 gramas. E a massa de cobre que eu preciso, se eu tenho 0,75, meu brother, minha irmãzinha, e preciso de 2 gramas, eu vou ter que acrescentar aí, ó, 1,25 gramas de cobre. De cobre. Tudo ok? E o item é item B. Meu irmão, isso é tranquilo. É tranquilo. Não tem nada de dificuldade nessa coisa aqui. Vamos para essa coisa aqui. 143. 143 de sim. Essa é papuf. Um brinquedo infantil. Agora você tem que ter noção de uma coisa. Isso aqui já é um outro assunto que a gente não viu ainda. Pelo menos não vi ainda coisa parecida por aqui. Isso aqui é um negócio de uma regra de 3, tranquilo, 143 de 2017. Um brinquedo infantil caminhão com cegonha formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados. Conforme a figura, tá aí a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique o mais atraente possível. São utilizados as cores amarelo, branco, laranja e verde. Ó, amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão Congonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão Congonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Pelo menos um. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão Congonha não gera novo modelo do brinquedo. Então não adianta você botar vermelho aqui, amarelo aqui, vermelho aqui e dizer que é um novo modelo. Não é. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos dos brinquedos caminhão Congonha que essa empresa poderá produzir? Isso aqui, rapaz, é análise combinatória. E você vê que existem, né? A gente não, mais uma vez, a gente aqui não, eu não, não sei se infelizmente ou felizmente, eu parto do pressuposto que a galera sabe já muitos conceitos. Então aqui nesse caso aqui de análise, você tem arranjo, você tem combinação, você tem permutação. E nesse caso aqui você tem uma coisa interessante, que esses carrinhos, eles são, na verdade, eles são... Quantos carrinhos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carrinhos, beleza? São 10 carrinhos. Se você tem 10 carrinhos, você tem que segurar um. Você tem que segurar um. Porque pelo menos um tem que ter uma cor. Tem que ter a cor de um. Você tem que segurar um. Digamos que eu segure esse carrinho aqui. E esse carrinho ele pode ser amarelo, branco, laranja ou vermelho. E tenho que dispor os outros nesse conjunto 3 a 3. E ele já me disse também, meu brother, que você não pode dizer que se eu colocar o amarelo vermelho aqui, ou vermelho e amarelo aqui, eu tenho um novo modelo. O modelo é o mesmo, porque eu posso, esse carrinho sai do lugar, eu posso botar naquele lugar que aparentemente era uma mudança de posição e ser o mesmo carrinho. Na verdade, ser o mesmo modelo. Então, rapaz, é o seguinte. Se mudança de posição não afeta no número de combinações possíveis, você tem um arranjo, beleza? Que você tem a mudança de combinação e isso aí você conta. Um arranjo simples, que é IJ, A, A número
na verdade, distribuição. Então eu não vou botar isso aqui não para não confundir com um negócio de elemento de matriz. Então eu vou botar... Arranjo seria ANK, NK. Então, o número de elementos tomados NK, tudo ok? Você também tem a combinação, que é o número de elementos tomado NK. Então, você tem um número de elementos tomado 2 a 2, 10 elementos tomados 2 a 2, e assim sucessivamente. E nesse caso aqui, você mudando a posição, conta no número de combinações. Nesse caso aqui, você mudando a posição, não conta, tudo ok? E ainda tem a permutação, que a permutação é N, é anagrama. É você pegar o meu nome, por exemplo, Ivan, por sinal meu nome é Ivan Nazaré, é esse nome aqui, viu? Eu me apresento se eu não me apresentei ainda. Veja só, é pegar esse nome Ivan, sem um acento é claro, e fazer com que forme outros nomes. Ivan, ave, né, vai. Então, isso aí é permutação, que é um pouco mais que o arranjo, sacou? Então, veja só, a combinação NK, ela não leva em consideração na sua contagem a mudança de posição de elementos. Então, é essa aqui que eu vou usar, que é a combinação em função do fatorial. E espero que vocês tenham em mente aí que é n fatorial sobre, na verdade, p fatorial, o k, né? K, n menos k, pronto. Mais fatorial. Mas eu não vou usar isso aqui não, meu irmão, porque, veja só, não é necessário. Não é necessário, porque, veja só, eu vou arrastar um elemento desse e colocar ele separado, porque ele tem que existir pelo menos um dele, uma das cores. E vou fazer o seguinte, vou me sobrar quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomados 3 a 3, não é verdade? Então, se não pode se repetir, a combinação, na real, seria não mais 10 elementos, 9, tomados 3 a 3. E eu fico até triste com essa questão, rapaz, porque, na moral, não tem nem o que o cara pensar no fundo, sacou? Não tem nem o que o cara pensar. Se o cara tem o conceito na cabeça, ele chega a isso aí. Mas tem uma coisa a mais, sacou? Eu pensei outrora que, né, isso aqui seria 1, 2, 3, 4 vezes esse valor. Porque eu seguro um, faço o jogo. Seguro o outro, faço o jogo. Mas não, ele não leva em consideração esse caso, sacou? Então morre nesse padrão, nessa distribuição aí. Existem C9, 3 de combinações de, de C93 carrinhos, né? Modelos de carro. Então, tranquilo.